¿Qué pasa, family? ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos a un vídeo más. Chicos, en cada historia siempre hay dos versiones, ¿vale? Entonces, hoy quiero daros la oportunidad de que escuchéis el otro lado de la historia. Vale, y creo que me estoy haciendo un lío, pero lo que os quiero decir, ¿vale? Hasta ahora siempre hemos enfocado la opinión que teníamos de la opinión pública, o por lo que salía en los medios de comunicación, del conflicto de B-Fly, ¿vale? Ayer salió una entrevista que creo que es muy interesante, en el cual habla el CEO de B-Fly explicando todos los motivos, aunque ya hizo una carta, ya hizo un vídeo hablando de la respuesta de B-Fly. Y ya salió el audio de una entrevista que le hicieron al CEO de B-Fly, que son 15 minutos, que os los pondré ahora, pero creo que es muy interesante para que podáis entender cómo es la situación aquí. Por eso os digo, hay que siempre ver los dos lados de la moneda, y una vez que lo veas de los dos lados de la historia, y una vez que tú lo escuches, pues coño, te puedes hacer una opinión, ¿vale? Más que nada porque en los últimos días han salido ataques políticos entre los dos grandes partidos de la oposición, de izquierda y de derecha, el que está gobernando ahora de derecha, y haciéndose un acuse de declaraciones del sistema desastroso que tiene el país y demás. Y lo dicho, tampoco es que hay que hacerle mucho hincapié a eso, porque al fin y al cabo son ataques políticos, ¿vale? Son intereses políticos que se pueden decir una cosa y se pueden decir otra, pero aquí al fin y al cabo aquí lo que importa es cómo se han sentido los ciudadanos afectados por B-Fly, porque de todo es sabido del desastre que ha pasado aquí en Cabo Verde, pero también hay que escuchar la otra parte, ¿vale? Y os lo recomiendo escuchar, ¿vale? Chicos, el audio está en portugués, pero el señor que habla es angolano y se le entiende perfecto, ¿vale? De todas maneras, si no lo entendéis, pues poner en YouTube, tiene una opción de poner subtítulos, ponerlo y sale subtitulado, ¿vale? De todas maneras, yo al final haremos un resumen de todo lo que ha dicho, que tiene chicha, ¿vale? Venga, yo te dejo con el vídeo. De podermos apresentar a nossa versão dos fatos. O que aconteceu foi, nas últimas semanas, nós temos vivido e experienciado algumas dificuldades com os nossos aviões, porque um dos aviões tem estado inoperativo desde setembro, com método de conhecimento público, por um problema técnico. Nós estávamos a fazer um esforço para recuperar o motor do avião que está inoperativo até o momento, e o outro avião que teve que ir para a França a fazer manutenção. Nós, como uma medida de contingência, alugamos um avião na África do Sul, a operadora Semer, para cobrir as nossas rotas em Cabo Verde. Inicialmente tivemos uma aprovação de 10 dias da AAC, só que o processo de entrada em serviço do avião atrasou um pouquinho por causa das autorizações de sobrevoo e por causa da parte dos pagamentos e tudo mais. E quando o avião chegou a Cabo Verde, na terça-feira da semana passada, a AAC não permitiu que o avião voasse. Nós tentamos saber o que se passava através do pessoal que está em Cabo Verde permanentemente, e apesar de nós termos submetido toda a documentação há cerca de 3 semanas, a AAC diz que não estava o contrato em conformidade. Nós fizemos aquilo que a AAC pediu, fizemos a validação do contrato na Embaixada de Cabo Verde em Angola, mandamos para Cabo Verde, isto na quarta-feira da semana passada. Ficamos quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, quando eram 14 horas, somos surpreendidos com uma carta da AAC, já depois do avião estar em Cabo Verde, dizendo que não aprovava o wet lease do avião porque nós não tínhamos reunido as condições e os motivos que nós tínhamos pedido para fazer o wet lease não eram válidos e não eram de acordo com a regulamentação da aviação civil de Cabo Verde, o que é uma completa inverdade. E faça todo o ambiente, como nós dissemos na nossa nota de imprensa, tóxico, de perseguição nítida que nós estávamos a viver em Cabo Verde, nós optamos por, enquanto B-Fly, não continuar no mercado. Não podemos continuar no mercado desta forma, e nós, no domingo, solicitamos, ao contrário do que mais uma vez a AAC está a fazer de má fé, dizendo à opinião pública que nós fomos suspensos o nosso AOC por eles, nós, domingo, demos entrada da solicitação por e-mail através do nosso serviço jurídico
E foi confirmada a recepção pelo senhor PCA da AAC a suspensão do nosso AOC. Fomos nós que pedimos a suspensão, não foi a AAC que suspendeu o nosso AOC. Isso é muito importante que fique claro. No fundo, prejudicou propositadamente o operador aéreo TICV. A perseguição chega por parte da autoridade aeronáutica, é isso? Quer dizer? Claro. Eu até este momento não tinha feito este tipo de declarações, porque a AAC tinha um poder sobre nós, que sempre que nós tentamos contrariar o que a AAC fazia, como nós tínhamos uma operação a decorrer, nós sofríamos uma revanche, uma vingança por parte da AAC através do aumento de inspeções, de coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Neste momento, a AAC já não tem qualquer poder sobre nós. Então eu vou dizer aquilo que aconteceu. Neste momento a AAC vai ouvir, e o problema de Cabo Verde é que nunca houve ninguém que teve a coragem de assumir o que se passou. E eu deixo para todo mundo pensar, 10 anos de aviação em Cabo Verde, quantas companhias aéreas passaram por Cabo Verde? Todas elas falharam. A Bestfly demonstrou durante um período de 1 ano e meio, antes da AAC, não sei por que motivo mudou, não sei se por motivos políticos, se o que foi, mudou o comportamento perante a nossa presença em Cabo Verde. Nós demonstramos que nós éramos capazes de fazer um serviço de excelência. Eu devo lembrar, Sr. Moisés, que enquanto estivemos no período emergencial, nós em 6 meses fizemos 1.200 horas de voo, fizemos cerca de 200 evacuações médicas e tivemos um único atraso, depois de ter, honestamente não sei o porquê. Se me perguntar o porquê eu não lhe consigo dizer, mas que realmente alguma coisa se passou, que houve uma mudança de atitude perante a nossa presença em Cabo Verde, houve. E isso levou a que o nosso Embraer 190 estivesse em Cabo Verde durante 18 meses, e não fôssemos capazes de pôr o avião a voar. Isso é completamente ridículo, é completamente inaceitável, não faz sentido absolutamente nenhum. E hoje a Bestfly é a má da fita, hoje o Nuno Pereira é o mal da fita, não há problema nenhum. Eu só deixo uma palavra para que todo mundo pense e analise. Por que o transporte interilhas em Cabo Verde nunca tem uma solução que seja estável, coerente, coesa e regular? Quando vocês apresentaram a vossa posição relativamente a 1 ano ou definitivamente, como é que é? Não, no pedido de suspensão, nós pedimos a suspensão por 1 ano. Até porque nós temos outros sócios em Cabo Verde e nós precisávamos de falar com o nosso sócio para podermos definir a estratégia para a frente. É público também que o governo de Cabo Verde já tinha anunciado que ia criar uma nova empresa para transporte aéreo interilhas, o que vai contra aquilo que seria o nosso acordo, mas por uma questão de cortesia, nós não iríamos fazer nada sem primeiro falar com o Estado de Cabo Verde enquanto nosso sócio e nosso parceiro na TICV. O momento de solicitação da cessação da suspensão do AOC por um período de 1 ano foi para nos permitir reagrupar, organizar as ideias, analisar e discutir com os nossos parceiros do governo e depois então tomar a decisão final. Mas perante a atitude que mais uma vez foi revanchista por parte, e incorreta, mais do que tudo incorreta por parte da AAC, que nos manda uma carta a suspender o AOC como se fosse tido por eles essa iniciativa, nós fizemos o nosso anúncio de saída do mercado de Cabo Verde. E como reage às críticas a que apontam para problemas de manutenção do avião ou dos aviões e a que se esperaria um novo aparelho que tardou por chegar? O que se passa em termos da manutenção dos aviões, tivemos um problema sim com o avião que ainda está em Cabo Verde, com um problema de um motor. Eu não vou entrar em detalhes nem em questões de culpa, de quem é que é a culpa ou deixa de ser, mas nós já em setembro começamos a tomar medidas para que o que sucedeu em Cabo Verde não voltasse a suceder através da contratação de técnicos estrangeiros.
de pessoal especializado em ATR para garantir que o que aconteceu não voltasse a acontecer. O que aconteceu com o outro avião é que chegou o calendário normal de manutenção e nós, como operador responsável, mandamos o avião para Toulouse, onde eu estou neste momento e de onde vos falo, para fazer a manutenção do avião. O que aconteceu também, em termos da manutenção, que é aí muito falada também, são coisas absolutamente normais. Os aviões são máquinas e os aviões voam muito em Cabo Verde, num ambiente que é um ambiente hostil em termos de environment. Porquê? Porque estamos sujeitos a salitre, estamos sujeitos às maresias, e isso faz com que a necessidade de atenção aos aviões seja superior a um outro ambiente que não ao insular, como é o caso de Cabo Verde. Como é que ficam agora os trabalhadores aqui em Cabo Verde? O que eu disse há bocado é o que se mantém. Nós ainda não falamos com o nosso parceiro Estado. No momento em que nós tivermos falado com eles e definirmos a estratégia para a frente, faremos o comunicado necessário para os funcionários. Agora, independentemente daquilo que seja a decisão, e se a decisão for realmente de fechar a TICV, que é a nossa intenção, devo-lhe dizer claramente, para que não fiquem dúvidas, é a nossa intenção, todos os direitos laborais, volto a repetir, para que não hajam dúvidas, porque uma coisa que acontece muito em Cabo Verde é que as palavras das pessoas são sempre distorcidas. Todos os direitos laborais e trabalhistas, de acordo com a lei de Cabo Verde, serão respeitados pela TICV e, por sua vez, pela Bestfly. Se a decisão for o encerramento da TICV, que neste momento é a nossa intenção. Mas, como disse, eu não posso falar ainda a 100% sobre isso, porque ainda não tivemos oportunidade de falar com o nosso parceiro Estado sobre estes últimos desenvolvimentos. O que eu também queria realçar uma coisa aqui e deixar bem claro, porque há muitas pessoas que em Cabo Verde falam sem propriedade de causa. Quando a Bestfly comprou a TICV, a Binter, é importante que fique claro que a TICV comprou 100% da empresa e cedeu 30% ao Estado de Cabo Verde como forma de honrar um compromisso que a Binter tinha assumido e que nunca tinha honrado. Portanto, nós pagamos 100% e ficamos com 70%, porque honramos um compromisso que havia sido assumido pela Binter anteriormente. Isto é muito importante que fique claro, porque nunca foi dito também. Algo novo, projeto que poderia partilhar aqui connosco? Não em Cabo Verde? Temos vários projetos na Calha, que vão acontecer na devida altura. Nós comunicaremos, mas que não creio que seja relevante para esta nossa conversa, Sr. Moisés, porque, de facto, vou-lhe dizer, a experiência de 3 anos de Cabo Verde foi uma experiência traumatizante. Não tenho outra palavra para dizer o que nós vivemos em Cabo Verde. 1 ano e meio foi de núpcias e depois 1 ano e meio de pesadelo. Eu digo-lhe que no último 1 ano e meio, a nossa presença em Cabo Verde no último ano e meio foi não querendo ofender os ouvintes, foi horrível. Foi muito mal. Foi uma experiência muito traumatizante. Devo-lhe dizer que a nível de gestão, eu sou piloto há 25 anos, nunca vi uma situação como nós vivemos em Cabo Verde nos últimos 16, 18 meses. Continuamos a gostar muito de Cabo Verde, gostamos mesmo muito de Cabo Verde, saímos de consciência tranquila, porque tudo fizemos para manter a conectividade interilhas. Eu próprio fui eu que dei a palavra e que nós estávamos com Cabo Verde para o futuro, só que também é um ato de inteligência, saber parar para que não contamine os outros negócios da nossa empresa. E neste momento, Cabo Verde estava a começar a contaminar os nossos outros negócios e estava a começar a prejudicar financeiramente os outros nossos negócios. Devo-lhe dizer que só as idiosincrasias da AAC, tanto da administração anterior, eu sei que eu vou ser odiado pelo que eu vou dizer, mas sinceramente neste momento não tenho qualquer tipo de problema em dizê-lo. A AAC causou à Bestfly
um prejuízo superior a 4 milhões e meio de euros pelo facto do Embraer 190 da Bestfly ter ficado inoperativo, ter ficado imobilizado na cidade da Praia, no aeroporto Nelson Mandela, durante 16 meses. Ou 18 meses, que foi quase o tempo que ele teve inoperativo. Dirão que a Bestfly é que não fez, dirão que a Bestfly é que não teve capacidade, dirão que a Bestfly é que foi incompetente, dirão que nós é que não sabíamos o que estávamos a fazer, como dizem no Facebook um senhor muito famoso, que não vou dizer o nome, mas ele saberá. Dirão o que quiserem. Facto é que nos outros mercados onde nós andamos, somos sempre muito bem recebidos, somos sempre muito bem referenciados e fazemos sempre um trabalho de excelência. E não é só no de Angola, porque já sei que as pessoas vão dizer que em Angola temos a lista negra, que temos isto, que temos aquilo. Mas nos outros mercados onde nós andamos, nós somos muito bem-vindos, somos muito bem referenciados. Só em Cabo Verde é que não. E eu quero mesmo, Sr. Moisés, deixar na cabeça das pessoas, na cabeça dos passageiros que viajaram e naqueles que não viajaram na Bestfly. Pensem um pouco. Por que todas as empresas que vão para Cabo Verde tentam fazer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde acabam por sair? Será que a culpa é sempre dos operadores? Por pior que sejam, vejam quantas empresas passaram pelo mercado interno de Cabo Verde nos últimos 10 anos. A média de duração das empresas é 3 anos. Há momentos, falou em passageiros, há casos de passageiros já tinham bilhetes para viajar, digamos, daqui a alguns dias. Se há, como é que fica tudo isso? Nós estamos a fazer, através dos nossos serviços comerciais, a proteção dos passageiros, os aviões que a TACV tem em wet lease, para que é mais uma vez o sinal de que alguma coisa anormal se passava, porque a TACV trouxe 2 aviões em wet lease para um mercado que não era o que eles poderiam fazer pela legislação, mas trouxeram e foram aprovados. Nós que queríamos fazer o que nós queríamos fazer com um avião para nós, não fomos aprovados, mas não há problema. A TACV, nós temos estado nos nossos serviços comerciais a negociar com a TACV para proteger esses passageiros. Se por acaso não conseguirmos proteger os passageiros todos, que é natural que não o façamos, vamos devolver o dinheiro a todos os passageiros que têm bilhetes comprados. Isso, nós não ficamos com o dinheiro de ninguém, nunca ficamos e não vamos começar a ficar agora. ¿Qué tal os ha parecido la entrevista? Yo me quedé flipando en colores. Vale, me quedé flipando en colores. De todas maneras, no sé si muchos habéis podido utilizar el traductor, pero vamos a hacer un pequeño síntesis de lo que dijo, ¿vale? Cuando le dijeron del tema de los aviones, decían que de la inoperatividad de los aviones, pues decían que de los 2 aviones que tienen operando en el país, uno se le abrió el motor y el otro tuvo que ir a mantenimiento a Francia. Dice, comienza hablando que recibieron en un principio autorización para el avión Bombardier. Vale, el tema del Bombardier fue lo que hice vídeos en su día, de que ellos trajeron un avión Bombardier aquí a Cabo Verde. Dice, para poder trabajar, y después la Agencia de Aviación Civil les negó la autorización. Dice, ellos reconocen que entregaron toda la documentación requerida por la Agencia de Aviación Civil y que les negaron la autorización alegando defectos de contrato. Vale, ese avión estuvo 18 meses aparcado en el aeropuerto de Praia. Dice, en toda la conversación hace hincapié del ambiente tóxico y persecución por parte de la Agencia de Aviación Civil. Chicos, yo lo que he hecho es que he abierto una hoja de Word, me he escuchado otra vez el esto y he estado guardando pues para las cosas más importantes, ¿vale? Dice, y recalca que no fue la Agencia de Aviación Civil quien suspendió la actividad Avefly. Dice, fueron ellos mismos quienes solicitaron suspender la actividad ante este tipo de atropellos sufridos. Dice, el CEO reitera que solo ahora es cuando ha podido hablar la verdad, porque la Agencia de Aviación Civil ya no puede perjudicarlos más y ya no tiene ningún poder sobre ellos y se siente libre de amenazas para poder hablar y decir lo que sucedió. Dice, quiere insistir de que nadie tuvo el coraje en todos los años de hablar sobre lo que sucede en el país, en lo que se refiere a los transportes aéreos. Y recalca que qué casualidad que en los últimos 10 años han pasado varias compañías por el país y fueron esas compañías las que fallaron, ¿vale? Nunca fue el gobierno y nunca fue la Agencia de Aviación Civil. Siempre fue Vinter y el resto de compañías TACV y demás las que fallaron, Befly, pero
Aquí el gobierno nunca tuvo culpa de nada. Y vale, y reconoce, como yo he dicho en otras ocasiones, que hubo una mudanza de actitud por parte de la Agencia de Aviación Civil con ellos. Vale, dice que no saben el motivo, pero que comenzaron básicamente a hacerle la vida imposible. Vale, esto digo, como yo digo, porque eso fue lo mismo que pasó con Winter, ¿vale? Los he dicho en vídeos anteriores. No sé qué coño fue lo que pasó, que hubo una mudanza de tema, que empezaron a putear a Winter, a putear a Winter, a putear a Winter. Y con B-Fly, al parecer, ha pasado lo mismo. Dice, volver a decirse, hacen hincapié, y es verdad que ellos trajeron un muy buen avión, que es el Embraer, para trabajar en Cabo Verde, y que estuvo 18 meses parado en el país, aparcado en el aeropuerto de Praia, esperando autorización, y que esta situación les causó una pérdida de 4,5 millones de euros, algo incomprensible. Es verdad que es un avión bueno, sí, enorme, son los que utilizan las compañías para hacer vuelos interprovinciales en España, ¿vale? Son los Embraer, los que tiene Iberia. Dice, ¿qué más? Dice, vuelvo a insistir en la conversación de cómo es posible que los transportes aéreos de Cabo Verde no encuentren estabilidad con ninguna empresa. Es verdad. Dice, fueron ellos los que pidieron la suspensión por 1 año del servicio para ver qué soluciones podrían darse, ya que el propio gobierno anunció que iban a crear una nueva empresa para operar en el país. Y eso es verdad, ¿vale? Hay muchos anuncios en la red, en la prensa, de que el gobierno dice que iban a crear otra empresa. Dice lo que iba en contra del propio acuerdo firmado entre el gobierno y ellos. Dice, ante las críticas por el mantenimiento de las aeronaves a ellos, de las aeronaves, a ellos se les rompió el motor de un avión, trajeron el Embraer, no lo dejaron trabajar, luego tuvieron que ir a mantenimiento con el otro ATR y tuvieron que mandarlo a Francia y ellos trajeron otro avión, tampoco lo dejaron trabajar. Y habla de problemas de no tener técnicos en el país, ¿vale? Y esto sí es verdad, que también me lo han dicho gente que tengo conocida, que las dos empresas que están operando aquí ahora mismo en el país, ¿vale? Tanto Air Senegal como Global. Chicos, no pretendáis que ahora mismo solo tienen un avión cada uno, que tengan una infraestructura de taller y demás aquí en Cabo Verde para un avión. Hemos hablado, en otros vídeos he hablado de que Winter en Canarias, solo Winter tiene 5 aviones de reserva. 5 aviones de reserva y tienen su propio taller ahí en Gran Canaria, ¿vale? Una pedazo de nave, ¿vale? Para arreglar los aviones. Pero tienen 5 aviones de reserva. Aquí en Cabo Verde, ¿qué coño vas a tener? ¿Qué infraestructura vas a pedirle a una empresa que te ha traído un avión? Paga más y te trae su infraestructura, trae esos aviones de reserva y demás. Pero si el gobierno no paga, una empresa privada no va a generar la infraestructura para traer todo lo que hace falta aquí en el país para operar. Así que por esa parte también hay que entenderlos a ellos, ¿vale? Dice, básicamente la intención de B-Fly es cerrar TICB, por eso se van a reunir con el gobierno para marcar las pautas con el personal. Dice, en el tema de los billetes ya comprados, dice, van a tratar de que esas personas sean realojadas en TACB. Vale, eso fue lo mismo que pasó cuando entró Winter en Cabo Verde, ¿vale? Los que ya tienen billetes comprados con TACB, pues se fueron realojando con Winter, ¿vale? Y los que no pudieron coger billete con Winter, pues se les devolvió el dinero. Dice, y se habló de algo muy interesante, ¿vale? Y esto me hago una pausa aquí. Dice el Nuno Oliveira, que es el CEO de B-Fly, que ellos compraron el 100% de la empresa a Winter y después le cedió el 30% al gobierno. Vale, aquí hago un paréntesis. Cuando Winter entró en el país, hubo como un... paréntesis, ¿no? Me hago mi tiempo. Winter tuvo que darle el 30% de la empresa al gobierno. Darle el 30% de la empresa al gobierno. Y luego Winter le daba la opción de comprarle un 19% más. ¿Vale? Aquí os pondré la respuesta del gobierno. El gobierno, como tenía que aflojar pelas, pues no ejercitó la compra de ese 19% de la empresa. Pero coño, yo lo que no puedo entender es cómo supuestamente B-Fly dice que le compró el 100% de la empresa a Winter, cuando después por todos los medios sociales de comunicación, pues el mismo señor Nuno decía que había comprado el 70% de la compañía a Winter. Pues no me lo como. Aunque también es verdad, que también lo voy a poner por aquí, que el ministro de Economía dijo en el año 2020, Winter se fue en el 2021,
Pues y empezó en el 2016 y se fue en el 2021. Pues qué casualidad que dice el ministro de Economía, que lo voy a poner por aquí, que ellos al año 2020 todavía no eran accionistas de Vinted. Con lo cual aquí hay algo que está fallando. Pensamos un poquito, ¿no? ¿Cómo puede ser de que digan de que el gobierno tiene el 30%, el ministro de Economía diga que todavía no son accionistas de la compañía y que después el de Betfly dice que él le pagó a Vinted el 100% de la compañía? ¿Quién está mintiendo? Cuando después dicen que a nivel público se dio que era 70-30, que que Betfly compró el 70%. Pero según él está diciendo en esta entrevista, dice que nadie se engañe, que nosotros le compramos a Vinted el 100% de la compañía. Voy a tener los recortes, ¿vale? Dice, durante toda la entrevista realza que la experiencia de su compañía en Cabo Verde fue traumática. Lo dicho. Como he dicho al principio, que ya tenéis las dos versiones de la historia, que cada uno saque sus propias opiniones, ¿vale? Chicos, lo dicho, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Si os gustó el vídeo, dame un like, que no os gustó un dislike. Y nada, ponedme en la caja de comentarios lo que queráis y suscribiros al canal, ¿vale? Venga chicos, hasta el siguiente vídeo.